Quantas horas você fica em frente a uma tela de telefone? Uma pesquisa revelou que os brasileiros passaram a usar ainda mais o aparelho durante a pandemia. Nós estamos entre os campeões de tempo de tela no mundo, bem próximos de países como Indonésia e Coreia do Sul. Em média, perdemos horas preciosas de sono e de estudo, com aplicativos de mensagens, redes sociais e aplicativos de streaming. Agora você consegue imaginar a quantidade de informação que passa na nossa frente esse tempo todo? O estudo das representações é justamente tentar compreender como as imagens à nossa volta podem nos ajudar a entender o mundo em que vivemos. De que forma essas imagens divulgadas pela mídia representam a realidade? Quem criou essas representações e por quê? A representação é um tema de destaque dos estudos culturais. O objetivo é analisar como a mídia representa a realidade. O conceito de representação tem 3 abordagens. Na primeira, a linguagem reflete um significado que já existe no mundo dos objetos, pessoas ou eventos. Na segunda, a linguagem expressa somente o que o falante, o escritor ou o pintor quer dizer, o significado intencional pretendido por ela ou ele. E na terceira, que é a mais relevante para os estudos culturais nos anos recentes, o significado se constrói na linguagem e por meio dela. Veja agora como o próprio Stuart Hall define representação. About representation, not as an after the event activity. It means something and then the presentation might change or distort the meaning. We're talking about the fact that it has no fixed meaning, no real meaning in the obvious sense until it has been represented. Você viu aí que Stuart Hall desafiou a teoria tradicional de que a mídia pode, por exemplo, representar uma pessoa de forma muito parecida ou com níveis de distorção em relação ao que ela é na vida real, como se a mídia partisse de um significado já existente. O que Hall defendia é que não há um significado previamente definido. É a mídia que cria esse significado ao representar grupos sociais, eventos, lugares, políticos, atletas, artistas, que podem ficar em evidência ou cair no esquecimento com uma velocidade surpreendente. Como um teórico mais crítico, ele teve a influência de intelectuais como Foucault, Durkheim, Saussure, Barthes e Derrida. Hall sugeria um interrogatório da imagem para identificar os valores contidos nela e além dela. Ele afirmava que a representação é parte essencial do processo pelo qual os significados são produzidos e compartilhados entre os membros de uma cultura. Isso envolve o uso da linguagem, de signos e imagens que significam e representam objetos. A representação conecta o sentido e a linguagem à cultura. Ao construir a realidade, a representação produz cultura. Você já deve ter notado que o conceito de cultura é um dos mais complexos das ciências humanas e sociais. Nem todo mundo compreende a importância da cultura, nem ao menos sabe definir o que é cultura. Stuart Hall explica que a cultura é uma força em constante transformação, que dá sentido ao mundo. Foi-se o tempo em que a cultura se dividia entre alta cultura, as grandes ideias nas obras clássicas, e cultura popular, a das massas. Essas duas definições tinham uma carga de valor, eram a cultura boa e a degradada. Nos últimos anos, a cultura passou a ser usada para se referir a tudo o que é característico sobre o modo de vida de um povo, de um grupo, de uma nação. Essa é uma definição com um viés da antropologia. Depois, com uma ênfase na sociologia, a cultura passou a descrever valores compartilhados. Pertencer à mesma cultura é interpretar o mundo de maneira semelhante, é falar a mesma linguagem. Quando dizemos que duas pessoas falam a mesma língua, não queremos dizer necessariamente que elas falam o mesmo idioma. Falar a mesma língua é compartilhar o mesmo código cultural, ou seja, os valores, os conceitos, as ideias. Então, como a gente define a linguagem? A linguagem é uma operadora de uma estrutura de poder, instituições, política e economia.
Com essa visão, as pessoas passam a ser produtoras e consumidoras ao mesmo tempo de cultura. Através da linguagem, a gente dá sentido às coisas, produz e compartilha significados. É um dos meios através do qual pensamento, ideias e sentimentos são representados numa cultura. A linguagem opera um sistema de representação através de signos e símbolos, que podem ser sonoros, escritos, imagens eletrônicas, notas musicais e objetos. O signo é uma realidade concreta. O símbolo representa algo abstrato por força de convenção, semelhança ou proximidade semântica. Uma palavra indica ou representa um conceito e pode ser usada para fazer referência a um objeto real ou imaginário, e o que é dito passa a fazer sentido para a gente. Quando você lê essa palavra, será que pensou num objeto exatamente como este? Ou era algo assim? Nos dois casos é a mesma coisa, uma cadeira, sendo que essa tem um conceito de simplicidade e essa de sofisticação. Todo objeto está relacionado ao conjunto de conceitos ou representações mentais que carregamos. É assim que interpretamos o mundo. O significado depende do sistema de imagens e conceitos formados em nossos pensamentos. Um objeto para mim pode ser apenas um objeto. Para você, pode ter um significado especial. A cruz, por exemplo, pode representar diferentes conceitos. Também podemos representar com imagens o bonzinho, o mal, a fofura. Aqui pode ser um arame farpado ou uma região de fronteira. Um celular ou horas de sono perdidas. Bons tempos ou coisa esquisita. Casa ou lar. Maçã da Branca de Neve, um outro tipo de maçã, coração ou amor. Reparou que nós demos significados às imagens? Os sentidos não estão no objeto nem na palavra. Nós construímos os sentidos a partir de sistemas de representação fixados pelo código cultural. Esses códigos são resultado de convenções sociais. Podemos representar através da linguagem coisas do mundo real, da fantasia ou abstratas. A representação através da linguagem é central para o processo de produção de significados. Veja esse exemplo. Aqui temos duas imagens da coisa em si, uma gangorra e um muro na região de fronteira do México com os Estados Unidos. Um grupo de artistas juntou os dois elementos e deu um novo significado a eles. Hay buenas relaciones entre los Estados Unidos y México, la gente de los dos lados. Y usar un sub y baja muestra que somos iguales y podemos estar juntos jugando y divirtiéndonos. Y también el muro corta estas relaciones que tenemos. Y bueno, también mira, lo que hace uno en un lado tiene impacto en el otro. Y eso es lo que es un sub y baja, exactamente eso. O significado dado pelo arquiteto, autor do projeto, ao juntar os dois elementos foi separação versus conexão. A ideia da gangorra é mostrar que quando adotamos ações de um lado, elas têm consequências diretas do outro, assim como nas relações com nossos vizinhos. Os sentidos se transformam à medida em que nos movimentamos de uma linguagem para outra, de um contexto histórico para outro, de uma cultura para outra, ou seja, para os construtivistas, o significado não é fixo, ele é relativo e por isso em algum momento pode ser que haja necessidade de uma tradução cultural. O filósofo Alfred Schutz tem um trabalho interessante em que ele trata do padrão cultural para o estrangeiro. O sujeito que chega numa cultura diferente começa a interpretar um monte de coisa que para aquele grupo social já é inquestionável. O que é senso comum para o grupo, um produto de receita confiável para interpretar o mundo sem esforço, é um poço de indagação contínua para o estrangeiro.
estranheza e familiaridade estão sempre ali. O forasteiro é, portanto, aquele que não está confortável, não está familiarizado e que vai realizando ajustes sociais em relação a fatos que para ele são estranhos. Só quando os elementos começam a se tornar naturais e parte de um estilo de vida conhecido é que o estrangeiro não se sentirá mais um estrangeiro. Daí que você entende quando Stuart Hall afirmou que a cultura se relaciona a sentimentos, emoções e senso de pertencer a determinado grupo social. Na virada dos estudos culturais, que abriu caminho para novas percepções, a prática da representação ganhou um caráter constitutivo, como sugeriu Hall. Se uma pessoa ou um grupo não se vê representado em seus valores e interesses, é como se não existisse na sociedade. Ou seja, é como se não pertencesse a nenhum lugar. Portanto, a representação é uma qualidade existencial e ela torna-se política ao dar voz a quem não se vê representado.